Bom dia, pessoal. Nós conversamos bastante com vocês sobre o processo de etiopatogenia da doença periodontal, todos esses detalhes sobre quantidade ou não e presença de periodontopatógenos no biofilme. Conversamos sobre a resposta do hospedeiro, que vai determinar se ele vai ter gengivite só ou se isso vai avançar para periodontite. Mas a gente precisa falar um pouquinho com vocês também que esse processo ele não acontece tudo de uma vez. No acúmulo biofilme já começa a perder fibroblasto e tudo de uma vez. Existe um passo a passo para essa doença ir evoluindo. Ela tem um estágio inicial, ao longo do tempo isso vai evoluindo e assim vai passando de fase em fase. Page e Schroeder, em 1976, estudou histologicamente o que acontece no periodonto de acordo com a fase que ele está de inflamação periodontal, de inflamação no tecido. E aí ele colocou 4 fases para o desenvolvimento dessa doença periodontal com relação às características histológicas. Então, se a gente fosse observar numa linha do tempo, nós temos algumas situações. Temos a primeira situação lá no começo, né, o estágio zero da nossa linha, seria uma gengiva primitiva. Logo que o bebezinho nasce, zero bactéria, zero antígeno, zero inflamação, zero suco. A partir do momento que começa a acumular biofilme, tem uma microbiota vivendo ali, nós podemos ter uma situação de gengiva clinicamente sadia, que ela se mantém em equilíbrio, toda a resposta do hospedeiro com a quantidade de micro-organismos, com o tipo de micro-organismos. Mas se existir alguma quebra nesse equilíbrio, nós podemos ter o início de uma doença periodontal, né, que começa, de acordo com Page Schroeder, né, ele nomeou essa primeira fase de lesão inicial, que clinicamente a gente é chamada também de gengivite subclínica, porque existe já alguma alteração de inflamação nesse tecido, mas não dá para ver clinicamente, por isso que é chamado de subclínico. Os exames não conseguem detectá-la. Na sequência, se esse processo não é interrompido, essa lesão passa para outra fase, que é chamada de lesão precoce, onde já começa a ter clinicamente algumas características da gengivite. Se não interrompida, passa para a lesão estabelecida, que nós já temos um processo de gengivite crônica, ou seja, uma gengivite que já está ali há algum tempo, clinicamente visível, e numa quarta fase aí, que é o próximo passo, se esse processo não for interrompido e o indivíduo tiver uma suscetibilidade de desenvolver uma doença periodontal do tipo periodontite, que é quando já tem perda de inserção no periodonto de sustentação, o paciente evolui para essa última fase chamada de lesão avançada, que clinicamente a gente consegue detectar o início da periodontite. E aí, para ajudar vocês a juntarem todas essas características histológicas que Page e Schroeder coloca para cada fase, com as características clínicas, que é o que a gente detecta nos exames periodontais, para determinar o diagnóstico periodontal, nós fizemos essa tabela, onde nós temos ali na primeira coluna, né, as fases que Page e Schroeder colocou, lesão inicial, lesão precoce, estabelecida e avançada. E a gengiva clinicamente saudável, que é o primeiro passo ou o passo que a gente quer chegar. Na segunda coluna, nós temos as características histológicas que eles descreveram para cada uma dessas fases. Na terceira coluna, nós temos as características clínicas. Pensando no histológico, nós jogamos isso para o clínico. E na quarta coluna, nós temos o diagnóstico periodontal, que é o que nós vamos dar de diagnóstico para esse paciente de acordo com a fase que ele está. E aí nós temos ali que na gengiva clinicamente saudável, nós temos de característica histológica um infiltrado inflamatório de 5% do volume do tecido conjuntivo com predomínio de neutrófilos, ou seja, mesmo a gengiva saudável tem sim um infiltrado inflamatório, mas ele é muito pequeno, são neutrófilos que ficam ali para fazer a defesa inicial. Nessa fase, clinicamente, o paciente tem o quê? Aquelas características de saúde que a gente conversou nas primeiras aulas. Coloração rosa pálida da gengiva, com uma consistência firme, com aquele aspecto de casca de laranja, o que a gente pode diagnosticar como saúde periodontal. Já na primeira fase da doença, chamada de lesão inicial por Page e Schroeder, eles conseguiram observar que já há uma dilatação dos vasos sanguíneos,
Com isso, aumento da permeabilidade vascular, ou seja, já tem o extravasamento de líquido para o tecido, com isso, um aumento do fluido gengival, com predomínio ainda de neutrófilos. Clinicamente, não dá para ver isso, mas acontece um aumento do fluido gengival. E, por isso, no diagnóstico, a gente deixou aqui como gengivite subclínica, porque queremos dizer que já existe uma alteração de inflamação, né? Paige Schroeder descreveu lá alguns passos já do início da inflamação, só que clinicamente isso não dá para ser visto. Então, a gente chama de gengivite subclínica. Embora ele já tenha um processo inflamatório, clinicamente isso não pode ser observado. Na próxima fase, lesão precoce, eles descreveram que já existe uma degeneração dos fibroblastos, com isso, uma destruição das fibras colágenas, com proliferação das células do epitélio juncional, ainda com predomínio de neutrófilos, ou seja, continua esse processo e ele começa a avançar. Conforme ocorre essa degeneração de fibroblastos e destruição de fibras colágenas, esse tecido começa a ter algumas rupturas e clinicamente o que acontece? Pode iniciar o sangramento à sondagem. E a gente já consegue observar no tecido um aumento de volume dele, porque esse processo inflamatório está levando, né, a uma série de alterações inflamatórias que levam ao aumento do tecido. E nessa fase, clinicamente, através dos exames, a gente já consegue detectar algumas características que nos dão indício que esse paciente está com uma gengivite, nessa situação clínica, né, que dá para ser visualizada. Na outra fase, lesão estabelecida, eles descreveram que continua, né, tem uma contínua degeneração dos fibroblastos, das fibras, os vasos sanguíneos se tornam congestos, ou seja, aumentados, grande quantidade de vasos sanguíneos para chegar à defesa, com predomínio de plasmócitos, que são as células que darão origem aos anticorpos. E clinicamente, nessa fase nós também observamos edema, sangramento à sondagem, que agora pode ser até espontâneo, sangrar sozinho, porque já está mais avançado esse processo. Eritema, que é aquela coloração avermelhada do tecido, porque tem grande quantidade de vasos sanguíneos ali, e uma inconsistência tecidual, aquele tecido que era firme, ele passa a ser mais mole, porque nós já temos ali uma destruição dos fibroblastos e das fibras, e continua numa situação de diagnóstico de gengivite clínica. Já na última fase, na última fase aí presente para vocês, mas numa fase avançada, que é a lesão avançada, a doença não para por aí. Esse indivíduo ele tem uma predisposição a desenvolver a doença e aí começa a acontecer histologicamente, segundo Paige e Schroeder, a migração do epitélio juncional para apical com perda do osso alveolar. Por que ocorre essa migração do epitélio juncional? Justamente porque começa a perder osso por conta da reabsorção óssea, aquele espaço de perda de osso precisa ser vedado, fechado por outro tecido. E é o epitélio juncional que migra para a apical, fechando esse espaço entre o dente e a gengiva, já que o osso está sendo perdido nessa região. Na clínica, nós podemos observar nesse paciente perda de inserção clínica, a gente faz os exames periodontais e chega à conclusão que naquele dente já perdeu inserção, ou seja, perdeu periodonto de sustentação. E, clinicamente, através da radiografia, nós verificamos que há perda óssea alveolar. Nessa situação, nosso paciente já evoluiu para um diagnóstico periodontal de periodontite clínica, ou seja, ele já tem clinicamente características de periodontite. Ele evoluiu do processo de gengivite para periodontite. Então, pessoal, através dessas características que essa tabela dá para nós fazemos ali uma conciliação de características histológicas com características clínicas e diagnóstico. Gostaria de propor para vocês uma atividade onde nós teremos casos clínicos com características clínicas através do exame, para vocês conseguirem determinar qual fase daquela de Paige-Schroeder o paciente está. E até algumas situações para a gente pensar um pouquinho por que histologicamente acontece uma coisa que culmina em outra coisa clínica. Então, eu deixo para vocês aí a atividade para a gente colocar nossa cabecinha para pensar e conciliar todas essas informações que são importantíssimas para a gente entender e tratar esse processo patológico lá na clínica, tá bom? Um abraço e atenção aí à próxima atividade.